Bianca fechou a porta após a despedida e apoiou as costas contra a madeira, ainda sentindo o perfume floral da sogra no ar. O coração batia acelerado por algo que não conseguia explicar. Caminhou até o escritório de Eduardo, determinada a organizar aqueles móveis antigos que há anos acumulavam poeira. Ao abrir o armário de jacarandá que pertencera aos bisavós do marido, começou a retirar caixas e papéis velhos. De repente, suas mãos tocaram algo diferente na parede do fundo. Um clique suave. A madeira cedeu, revelando um compartimento secreto. Bianca arregalou os olhos diante daquilo. Textos em línguas estranhas e uma pasta verde com algo que fez seu sangue gelar. Era a letra da sogra, recente. O que sua sogra estava escondendo ali? Bem-vindos ao canal. Antes de começarmos esta história incrível, dê uma olhada se você já está inscrito. Se ainda não está, aperte aquele botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo agora. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Hoje vou contar a vocês uma história que mistura segredos de família, tesouros históricos e uma descoberta que mudou tudo. Preparem-se, porque o que começou como uma simples faxina se transformou em uma jornada que ninguém esperava. Recentemente, Bianca teve uma grande discussão com a sogra. Discutiram por causa de Eduardo, seu marido de 35 anos. Ele sempre foi atlético e cuidadoso com a saúde, mas nos últimos meses começou a ganhar peso de forma alarmante. Seu peso já ultrapassava 120 quilos. A pressão arterial disparou e ele vivia reclamando de cansaço extremo. Bianca decidiu tomar uma atitude e colocou o marido em uma dieta rigorosa, monitorando cada refeição. Helena descobriu através do filho quando ele a visitou, e em tom de brincadeira comentou que a esposa estava deixando-o passar fome. A sogra ficou furiosa com Bianca. Primeiro, alimentou o filho até ele ficar satisfeito. Depois, assim que Eduardo foi embora, pegou o telefone e ligou para a nora. Bianca estava casada com Eduardo há 12 anos, mas nunca tinha ouvido Helena gritar daquele jeito. A sogra a repreendeu com palavras duras e ameaçou até mesmo convencer o filho a se divorciar, se ela não parasse de maltratar o marido. Bianca ficou arrasada porque só queria o melhor para Eduardo. Queria que ele fosse saudável e vivesse muitos anos ao seu lado. Mas diante daquela reação, cancelou a dieta imediatamente. Deixou que o marido comesse o quanto quisesse. O que mais a magoou foi o fato de Eduardo ter ido reclamar dela para a mãe, como se fosse uma criança. Ontem, Eduardo passou mal. Tiveram que chamar uma ambulância às pressas. A pressão dele estava quase em 200 e ele apresentava arritmia cardíaca preocupante. Foi internado imediatamente. Logo cedo pela manhã, o telefone de Bianca tocou. Era Helena. Bianca atendeu relutante e ouviu a voz arrependida da sogra. Helena admitiu o erro, pediu desculpas por ter gritado e reconheceu que Bianca amava Eduardo e só queria cuidar dele. Pediu para ir até a casa dela naquela noite para conversarem. Bianca sentiu um alívio imenso. Detestava conflitos e mal-entendidos, então respondeu que Helena seria sempre bem-vinda. Desde o primeiro dia, Bianca tratou a sogra com gentileza e respeito. Helena era uma pessoa fascinante. Havia sido professora de história durante toda a vida, com formação acadêmica impressionante e até doutorado. Sonhava em lecionar em universidades, mas na pequena cidade onde se estabeleceu há 40 anos, seguindo o marido, não havia essa possibilidade. Bianca sempre se maravilhou com Helena. Apesar da idade respeitável, a sogra continuava sendo uma aventureira nata, disposta a correr riscos para alcançar objetivos que muitas vezes pareciam frívolos ou até infantis. Quando Eduardo e Bianca se casaram, Helena logo percebeu que a nora era uma pessoa simples, interessada em coisas cotidianas como compras e redes sociais. Respeitou a escolha do filho, mas estabeleceu limites claros. Havia uma parte da vida de Helena em que Bianca era bem-vinda, mas também havia uma parte proibida. Bianca compreendia perfeitamente
e aceitava a situação sem problemas. A sogra a respeitava e não se intrometia no casamento deles. Não importunava com sermões ou controle excessivo, o que mais podia desejar. Além disso, Eduardo herdou as habilidades intelectuais da mãe. Era uma pessoa culta e interessante. Bianca olhou para o relógio com impaciência, aguardando a visita de Helena. Finalmente ela chegou. A sogra apareceu com um bolo e um buquê de lírios, as flores favoritas de Bianca. Sabia como construir relacionamentos. Colocou o bolo na mesa da cozinha e entregou as flores, dizendo que havia pego emprestado um livro de Eduardo recentemente e ia devolvê-lo no escritório dele. Bianca ocupou-se arrumando as flores em um vaso, enquanto Helena entrou no cômodo que Eduardo chamava de escritório. Não era bem um escritório nem um ateliê, mas um espaço preservado com móveis antigos que pertenceram aos avós do marido. Eduardo sempre dizia que aqueles móveis de jacarandá eram muito valiosos como lembrança dos antepassados e proibia que fossem descartados. Embora tivessem aparência antiga e desgastada, Bianca não se importava. Afinal, ainda havia 4 quartos na casa deles, todos mobiliados com peças novas e modernas, decorados ao gosto dela. Eduardo adorava passar tempo em seu escritório, sempre de portas fechadas. Explicava à esposa que lia literatura muito séria e não gostava de ser interrompido. Bianca já tinha colocado as flores no vaso, cortado o bolo e servido o chá nas xícaras, mas Helena ainda não havia retornado. Foi chamá-la e percebeu que a sogra estava mexendo em um armário de Eduardo, mas não na estante de livros. Helena deu um pulo de susto ao ouvir a nora. Fechou rapidamente a porta do armário e disse com um tom culpado que tinha se atrasado um pouco. À mesa, a conversa girou em torno de Eduardo. Helena lamentou novamente ter perdido a paciência e prometeu que resolveria o problema do peso do filho em algumas semanas. Bianca olhou surpresa. O peso normal de Eduardo era 90 quilos. Era improvável que a mãe conseguisse fazer ele perder 30 quilos em 2 semanas. Mas não disse nada em voz alta. De Helena podia se esperar qualquer coisa. As mulheres se despediram cordialmente. Bianca perdoou prontamente o ataque injusto da sogra e combinaram de ir juntas ao hospital no dia seguinte para visitar Eduardo. Depois de arrumar a mesa, Bianca lembrou-se de como Helena estava mexendo no armário. Pensou que não limpava aquele móvel há muito tempo e que a sogra provavelmente não teve boa impressão ao ver a bagunça. Sentiu vergonha e correu para o escritório do marido para organizar tudo. Eduardo sempre permitiu que ela fizesse isso, convencido de que manter ordem e limpeza não era tarefa masculina. Abriu o mesmo armário em que a sogra estava remexendo e constatou que realmente precisava de uma boa limpeza. Primeiro, esvaziou as 2 prateleiras superiores, limpou-as e dobrou cuidadosamente as caixas e sacolas que Eduardo guardava. Então chegou à prateleira onde Helena havia mexido. Havia papéis velhos, revistas antigas, vários jornais e uma sacola grande com algumas caixas de papelão. Bianca juntou tudo e retirou da prateleira para limpar. De repente, a parede do fundo cedeu bem em sua mão. Ficou surpresa ao ver um esconderijo secreto. Imaginou que tinha assustado a sogra, que simplesmente não teve tempo de fechar aquele compartimento oculto. Mas aquilo era tão inesperado e intrigante que Bianca decidiu explorar o conteúdo. Retirou de lá alguns mapas geográficos antigos e desgastados. Havia também páginas arrancadas de livros velhos, com textos em diferentes línguas desconhecidas. A jovem olhou para tudo aquilo com desapontamento. Não entendia por que o marido precisava daquelas coisas, e era completamente estranho que fossem guardadas em um lugar secreto. A única coisa que interessou Bianca foi uma pasta plástica fina. Dentro havia uma folha de papel de um livro antigo, retratando algo como ruínas de uma cidade, e também um pedaço de papel arrancado de um caderno. Naquele papel, com a letra de Helena, estava escrito: "Você venceu, filho. Me rendo. Pode contar comigo." Era um bilhete novo. Bianca percebeu que era aquela pasta verde com o bilhete e a gravura incompreensível que a sogra havia deixado no esconderijo. Mas qual o sentido disso tudo?
Afinal, no dia seguinte iriam ao hospital, e Helena poderia passar qualquer recado verbalmente a Eduardo, sem precisar esconder bilhetes. E então, Bianca entendeu. Aquela era justamente a parte da vida da sogra a qual ela não tinha acesso. Mas descobriu que Eduardo também guardava segredos que não tinha pressa em compartilhar com a esposa. Foi uma descoberta muito desagradável. Bianca prometeu a si mesma que faria de tudo para entender o que seu marido e sogra estavam escondendo dela. Na manhã seguinte, Bianca e Helena foram juntas ao hospital e entraram no quarto de Eduardo. Encontraram-no em profunda melancolia. Era muito estranho. O marido de Bianca era uma pessoa ativa, alegre, que nunca desanimava em nenhuma circunstância. Contudo, hoje ele não estava bem. O humor de Bianca azedou imediatamente. O mesmo não aconteceu com Helena. A mãe de Eduardo começou a arrumar na mesa de cabeceira as guloseimas que havia trazido. Coxinhas recheadas, peras e salada em recipiente plástico. Organizou tudo e disse com naturalidade que estava na hora dele parar de ficar parado e mudar algo na vida. Para Bianca parecia que a sogra não estava dizendo nada de especial, mas Eduardo interpretou aquelas palavras com uma inspiração estranha. De repente, ele se apoiou nos cotovelos e sentou-se parcialmente na cama, os olhos brilhando. Olhou para a mãe com admiração e perguntou se ela estava falando sério. Helena respondeu severamente que nunca esteve tão séria quanto naquele momento. Disse que o mais importante era a saúde dele. Assim que recebesse alta médica, se quisesse, poderia mudar sua vida completamente, mas com uma condição. Prometeria voltar ao peso anterior. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias e garantiu que logo estaria em forma novamente. Estava apenas aguardando a decisão da mãe. Bianca os ouvia sem entender nada. De que mudanças na vida do marido estavam falando? O que o deixou tão esperançoso? Agora, ela só se preocupava com uma questão. Haveria lugar para ela na nova vida do marido? Nem Eduardo nem Helena falaram sobre isso. Perguntar qualquer coisa a Helena era inútil. Então Bianca decidiu que voltaria em outra visita para conversar com Eduardo e descobrir sobre o que estavam conversando. A visita ao hospital deixou uma marca profunda em Bianca. A incerteza sobre seu futuro a assustava, e as conversas incompreensíveis entre marido e sogra a ofendiam. Foi muito desagradável que falassem por meio de indiretas na presença dela, sem considerar seus sentimentos. Ao voltar para casa, Bianca pensou que as mudanças mencionadas pela sogra estavam ligadas ao esconderijo. Não era coincidência que Helena tivesse colocado um novo bilhete ali. Sem pensar duas vezes, foi ao esconderijo e examinou seu conteúdo com muito mais atenção do que no dia anterior. Tinha o laptop por perto e decidiu usar um programa de tradução para decifrar os textos impressos em línguas estrangeiras. Mas assim que se acomodou na mesa do escritório, estendendo as folhas de papel antigas à sua frente, ouviu o som da campainha. Era Helena, que havia voltado sem avisar. Bianca guardou rapidamente os papéis e foi atender. A sogra entrou animada, dizendo que trouxe notícias do hospital. Os médicos estavam satisfeitos com a evolução de Eduardo, mas ele precisaria ficar internado por pelo menos mais uma semana para ajuste da medicação e monitoramento cardíaco. Helena sentou-se na sala e começou a falar sobre como estava orgulhosa da força de Eduardo. Disse que logo ele estaria bem e então poderiam conversar sobre os planos futuros. Bianca percebeu que a sogra estava testando suas reações, medindo quanto sabia. Decidiu não revelar nada sobre o esconderijo ainda, mas a curiosidade a consumia. Depois que Helena foi embora, Bianca voltou ao escritório. Durante os dias seguintes, enquanto Eduardo permanecia no hospital, Bianca visitava-o diariamente. Notava algo diferente no marido, uma ansiedade mal contida, como se estivesse esperando por algo importante. Ele falava pouco sobre o que sentia, mas seus olhos brilhavam quando Helena aparecia. As duas conversavam em códigos que Bianca não conseguia decifrar completamente. Na sexta-feira, Eduardo finalmente recebeu alta. Os médicos receitaram medicamentos para pressão e uma dieta equilibrada que deveria seguir rigorosamente.
Recomendaram repouso relativo por mais 2 semanas e acompanhamento cardiológico regular. Eduardo concordou com tudo, mas Bianca notava que ele mal prestava atenção às orientações. Sua mente estava claramente em outro lugar. No caminho para casa, Eduardo segurou a mão de Bianca e disse que precisavam conversar. Havia algo importante que deveria ter contado há muito tempo. Bianca sentiu o coração acelerar. Finalmente teria respostas. Mas quando chegaram em casa, Eduardo pediu um tempo. Queria organizar os pensamentos e conversar com a mãe primeiro. Prometeu que em breve ela saberia de tudo. Bianca concordou, mas a frustração crescia. Naquela noite, não conseguiu dormir. Levantou-se da cama e foi novamente ao escritório. Ligou o laptop e começou a fotografar todos os documentos do esconderijo. Se não lhe contavam a verdade, descobriria por conta própria. Gastou horas fotografando mapas, textos e anotações. Algo naqueles papéis antigos a fascinava e assustava ao mesmo tempo. No domingo, Helena apareceu para o jantar. Eduardo já estava visivelmente melhor, com mais cor no rosto e energia renovada. Depois da refeição, mãe e filho trocaram olhares significativos. Eduardo então chamou Bianca para sentar com eles na sala. Disse que chegara a hora de revelar o segredo de família que guardava há tanto tempo. Bianca sentou-se tensa, preparada para ouvir. Helena começou falando sobre a família dela. Explicou que os avós de Eduardo, pela linhagem materna, tinham origem complexa e fascinante. Seus ancestrais na época imperial circularam pela corte. Entre eles estavam nobres e militares importantes. O avô de Eduardo, que viveu durante o século passado, foi um historiador excepcional. Dedicou a vida inteira ao estudo de um mistério específico. Helena fez uma pausa dramática e disse que na família deles existia um legado que atravessava gerações. Um passatempo que alguns chamariam de loucura, mas que para eles era uma missão. As pessoas comuns chamavam de caça ao tesouro, mas nos círculos acadêmicos tratava-se da busca por valores culturais e históricos perdidos. Pediu que Bianca entendesse que não procuravam tesouros para enriquecer, mas para fazer uma descoberta histórica importante. Eduardo interveio dizendo que mais tarde mostraria o que havia nos outros esconderijos do escritório. Mas ele e a mãe tinham um objetivo específico e nobre. Se alcançado, revelaria segredos enterrados há séculos e mudaria a compreensão sobre um período crucial da história brasileira. Bianca inclinou-se para a frente, completamente absorta. Finalmente começava a entender por que tanto segredo. Helena respirou fundo e começou a contar sobre a invasão holandesa no Nordeste brasileiro há 4 séculos. Quando os invasores foram expulsos do território, recuaram carregando um saque enorme em comboios pesados, mas à medida que fugiam, perceberam que não conseguiriam levar tudo. Então enterraram baús e caixas ao longo da rota de fuga, pretendendo voltar depois. Nesses esconderijos não havia apenas ouro e pedras preciosas. Helena continuou. Havia também armas antigas, livros manuscritos em português arcaico, cartas e documentos coloniais de valor inestimável. Os holandeses levaram tudo o que consideravam valioso ou intrigante. Mas no final da retirada, quando a situação se tornou desesperadora, tiveram que escolher entre salvar suas vidas ou os tesouros. Optaram por enterrar tudo, marcando os locais para retornar. Eduardo explicou que, se conseguissem recuperar esse material, poderiam estudar profundamente aspectos da cultura, modo de vida, escrita e organização social daquele período. Seriam inúmeras possibilidades de pesquisa, teses acadêmicas e descobertas apoiadas por evidências históricas concretas. Bianca interrompeu perguntando se entendia corretamente. Eles sabiam onde estava enterrado e só precisavam ir até lá? Eduardo esfregou as mãos, animado. Respondeu que era exatamente isso, mas havia uma complicação séria. Muitas pessoas ao longo dos séculos souberam da existência desses tesouros, mas ninguém conseguiu recuperá-los com sucesso. Vários tentaram e falharam. Alguns até perderam a vida nessas tentativas. Bianca perguntou por quê, e o clima na sala ficou pesado.
Helena franziu a testa e disse que essa era a parte mais delicada. As pessoas modernas não acreditam em nada além do que podem ver e tocar. Mas aqueles que enterraram os tesouros eram muito diferentes. Conheciam rituais, proteções e práticas que guardavam o que escondiam. Criaram barreiras místicas que afetavam qualquer um que tentasse profanar os esconderijos, sem o conhecimento correto. Bianca estreitou os olhos, cética. Ela também era daquelas pessoas que só acreditavam no tangível. Helena percebeu a expressão da nora e suspirou, dizendo que talvez fosse melhor encerrar a conversa ali. Não adiantava contar mais se Bianca não conseguia ao menos considerar a possibilidade. Eduardo olhou para a esposa com decepção visível. Bianca sentiu-se constrangida, pediu desculpas e disse que era difícil aceitar, mas que faria um esforço para entender sob a perspectiva deles. Pediu que continuassem. Helena olhou surpresa e decidiu pular alguns séculos, indo direto para o tempo presente. Talvez assim ficasse mais claro. Explicou que ela e o pai procuraram durante décadas uma forma segura de recuperar o tesouro, estudando os casos de fracasso anteriores. O pai de Helena estudou manuscritos antigos sobre como diferentes culturas criavam proteções para seus tesouros enterrados. Aprendeu sobre os rituais necessários para remover essas proteções sem perigo. Bianca ouvia com sentimentos contraditórios. Por um lado, Helena era uma mulher extremamente culta e experiente, que participou de expedições arqueológicas reais e trabalhou com historiadores renomados. Não parecia ser alguém dominada por superstições. Por outro lado, toda aquela conversa sobre rituais e proteções místicas parecia absurda. Mas Bianca decidiu continuar ouvindo. Perguntou cautelosamente o que exatamente haviam descoberto. Helena respondeu que quando o pai ainda vivia, já sabiam a localização exata onde o tesouro principal fora enterrado no final da retirada holandesa. Foi nessa época que encontrou em textos antigos o ritual necessário. Bianca perguntou por que não foram buscá-lo então. Helena explicou que o pai adoeceu gravemente. Passou por cirurgias e tratamentos, mas faleceu 1 ano depois. Ela não teve condições emocionais nem físicas de continuar sozinha. Depois se casou, teve Eduardo e a vida seguiu. Apenas observava se alguém encontrava o tesouro, mas ninguém conseguiu. Quando Eduardo completou 15 anos, ela mostrou os documentos do avô. Eduardo disse que ficou imediatamente fascinado e queria partir em busca do tesouro, mas Helena não permitiu. Explicou que só poderia tentar quando soubessem com certeza em qual idioma o ritual deveria ser recitado, português arcaico ou holandês antigo. Até determinar isso, o risco era mortal. Muitos caçadores de tesouro morreram tentando sem esse conhecimento. Eduardo respeitou a decisão da mãe, mas a ansiedade o consumia. Helena continuou explicando que levou anos pesquisando, consultando especialistas em linguística histórica e comparando diferentes versões de textos antigos. Finalmente, há poucos meses teve certeza. O ritual deveria ser lido em português arcaico. Foi quando escreveu o bilhete para Eduardo, dando permissão para que finalmente realizasse o sonho de décadas. Eduardo admitiu que a ansiedade e frustração de esperar tanto tempo o afetaram profundamente. Começou a comer compulsivamente, ganhando peso e desenvolvendo problemas de saúde. Agora que tinha a aprovação da mãe, sentia-se renovado. Bianca perguntou se podia fazer uma última pergunta sobre o bilhete no esconderijo. Helena sorriu e explicou que a gravura na pasta verde era autêntica, datada da época do enterro do tesouro. Foi feita por alguém que participou dos eventos. O bilhete era seu sinal verde para Eduardo agir. Eduardo olhou para a esposa e explicou o plano. Helena lideraria a expedição pelo conhecimento que tinha. Ele iria, obviamente. Também levariam o professor Augusto Mendes, um historiador aposentado de 78 anos, amigo do avô de Eduardo e especialista nesse período histórico. O professor seria o consultor acadêmico, ajudando a catalogar e identificar tudo o que encontrassem. Então perguntou se Bianca se juntaria a eles. Os olhos dela brilharam.
Nunca tinha participado de algo assim e estava animada com a possibilidade. Helena advertiu que seria fisicamente exigente. Teriam que caminhar longos trechos pela mata, carregar equipamentos, cavar no solo e enfrentar mosquitos. Pediu que Bianca pensasse bem. Tinha uma semana para decidir, pois partiriam assim que Eduardo estivesse plenamente recuperado. Faltavam 3 semanas para isso. Nas semanas seguintes, Bianca observou Eduardo transformar-se. Ele seguia a dieta rigorosamente, fazia exercícios leves conforme orientação médica e estudava mapas e documentos todas as noites. Helena visitava frequentemente, trazendo equipamentos e discutindo logística. Bianca percebia que estava sendo incluída apenas superficialmente. Ainda havia segredos que não compartilhavam com ela. Durante esse período, Bianca notava pequenas mudanças em si mesma. Sonhava com ouro brilhante, com baús repletos de joias. Acordava com o coração acelerado, uma ganância estranha pulsando em suas veias, mas ignorava esses sentimentos, atribuindo-os à empolgação com a aventura. Não percebia que algo já começava a se transformar dentro dela, uma semente de cobiça plantada apenas por saber da existência do tesouro. Finalmente, após 3 semanas, Eduardo recebeu liberação médica. Os exames mostravam pressão controlada e ritmo cardíaco estabilizado. Ele já havia perdido 8 quilos e estava visivelmente mais disposto. No dia seguinte, o professor Augusto Mendes chegou de avião. Era um homem alto e magro, com cabelos completamente brancos e olhos perspicazes. Apesar dos 78 anos, mantinha-se lúcido e entusiasmado. Durante o jantar de boas-vindas, o professor explicou que seu papel seria principalmente orientar a expedição, identificar artefatos e registrar tudo adequadamente. Brincou dizendo que suas pernas já não eram as mesmas de antigamente, mas sua mente continuava afiada. Eduardo e Helena se encarregariam do trabalho físico mais pesado. Todos riram, mas Bianca percebeu a sabedoria de ter alguém experiente focado na documentação. Os preparativos foram concluídos. Tinham mapas, detectores de metal, pás, barracas, suprimentos para 2 semanas e todo o equipamento necessário. Helena revisou com todos o texto do ritual em português arcaico, que deveria ser recitado antes de começarem as escavações. Eduardo empacotou também as oferendas para o guardião espiritual do lugar. Cachaça, doces e moedas. Bianca ajudava em tudo, mas seus pensamentos vagavam para o que poderiam encontrar. Na manhã da partida, todos se reuniram cedo. O jipe de Eduardo estava carregado com o equipamento. O plano era dirigir durante 4 dias até o ponto mais próximo possível, depois caminhar cerca de 30 quilômetros pela mata até o local marcado nos mapas. Helena estimava que levariam 2 dias para percorrer essa distância a pé, acampando uma noite no meio do caminho. O tempo cooperava, o céu estava limpo e a previsão indicava dias ensolarados. Viajaram em relativo silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. Bianca olhava pela janela, imaginando o que os aguardava. Sentia uma mistura de empolgação e algo mais sombrio que não conseguia identificar. Era como se uma voz sussurrasse em sua mente sobre riquezas e possibilidades. Chegaram ao ponto final da estrada no 4º dia, como planejado. Montaram um acampamento básico ali e organizaram as mochilas com o essencial para os próximos dias. O professor Augusto verificou todo o equipamento de documentação, câmeras, cadernos e materiais de catalogação. Helena revisou os mapas uma última vez. Eduardo distribuiu as cargas de forma que o professor levasse apenas sua mochila pessoal e equipamento leve. Começaram a caminhada na manhã seguinte. A mata era densa, mas havia trilhas de animais que facilitavam a passagem. Eduardo e Helena lideravam, abrindo caminho quando necessário. O professor vinha logo atrás, observando a vegetação e ocasionalmente consultando anotações. Bianca fechava o grupo, carregando sua mochila e absorvendo cada detalhe da jornada. Pararam para descanso no meio da manhã. Sentados sob uma árvore frondosa, Helena comentou que estavam seguindo aproximadamente a mesma rota usada na retirada holandesa
4 séculos atrás. Bianca sentiu um arrepio. Imaginou os soldados derrotados passando por ali, carregando baús pesados e decidindo onde enterrá-los. Perguntou se podiam usar o detector de metal para procurar algo. Helena explicou gentilmente que seria perda de energia. Qualquer coisa enterrada há tanto tempo estaria muito profunda, coberta por séculos de sedimentação e raízes. Mas Bianca insistiu, querendo experimentar. Ligou o aparelho e caminhou pela clareira. De repente, um sinal fraco, mas constante. Chamou os outros. Eduardo colocou os fones de ouvido e confirmou que havia algo metálico ali. O professor Augusto sorriu, dizendo que talvez valesse a pena investigar, mas que não deveriam gastar muito tempo. Começaram a cavar, e a cerca de 70 centímetros de profundidade, encontraram 3 moedas muito antigas. Nenhum deles conseguiu identificar imediatamente a origem, mas claramente não eram brasileiras. Talvez fossem holandesas ou de algum outro país europeu. Helena guardou-as cuidadosamente para análise posterior. A descoberta animou todos. Significava que estavam no caminho certo. O professor brincou que Bianca tinha sorte de principiante. Ela sorriu, mas por dentro sentia algo estranho. Um desejo intenso de que aquelas moedas fossem dela, só dela. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Continuaram caminhando pelo resto do dia, montando acampamento ao anoitecer em uma clareira protegida. Na manhã seguinte, retomaram a marcha. O segundo dia foi mais exigente. O terreno tornava-se irregular e as mochilas pareciam mais pesadas. O professor Augusto mantinha-se firme, mas Helena sugeriu paradas mais frequentes para que todos descansassem adequadamente. Eduardo, ansioso por chegar, queria continuar, mas respeitou a decisão da mãe. Precisavam chegar inteiros ao destino. No final da tarde, Helena anunciou que estavam próximos. Segundo os mapas, faltava menos de 1 quilômetro. Montaram o acampamento definitivo, em uma área relativamente plana, cercada por árvores antigas. Havia um pequeno riacho nas proximidades, facilitando o acesso à água. O professor Augusto sentou-se em um tronco caído e disse que suas pernas agradeciam por não terem que caminhar mais naquele dia. Comeram algo rápido e dormiram cedo, exaustos. Apenas o professor ficou acordado por algumas horas, fazendo anotações sobre a jornada. Por volta da meia-noite, acordou Eduardo para que fizesse a vigília. Em expedições como aquela, era prudente sempre ter alguém atento aos sons da mata. Eduardo concordou e seu mentor finalmente descansou. Quando o sol nasceu, todos acordaram com uma mistura de ansiedade e empolgação. Hoje começariam a busca efetiva, mas ao consultarem os mapas e compararem com o terreno, algo estava errado. Helena e o professor revisaram as coordenadas várias vezes. Deveriam estar exatamente sobre o local marcado, mas a configuração do terreno não correspondia. O pequeno rio que deveria estar a oeste aparecia a norte. Helena murmurou que havia alguma confusão. Talvez estivessem cansados e deixando passar algo óbvio. Pegou as cópias de todos os documentos e começou a relê-los cuidadosamente. Bianca e Eduardo aguardavam tensos. Depois de quase 1 hora, Helena ergueu os olhos com expressão de compreensão. Disse que havia esquecido algo fundamental, algo que conversaram tanto, mas que acabou ficando em segundo plano na pressa da viagem. Explicou que antes de tudo, antes mesmo de procurar o tesouro, precisavam fazer as oferendas ao guardião espiritual do lugar. Nos textos antigos estava claro, os que enterraram os tesouros não apenas criaram proteções místicas, mas também invocaram guardiões. Esses guardiões permaneciam no local observando. Se não fossem adequadamente saudados e presenteados, causariam confusão e desorientação nos visitantes. O professor Augusto concordou, dizendo que tinha razão. Na empolgação, negligenciaram esse passo crucial. Bianca manteve-se calada, ainda cética sobre toda essa parte mística, mas decidiu não expressar suas dúvidas. Helena pediu que Eduardo pegasse a sacola com as oferendas. Precisavam encontrar um lugar apropriado. O professor sugeriu um jovem pinheiro que crescia perto da barraca, isolado e bonito.
Eduardo cavou 3 pequenos buracos ao redor da árvore. No primeiro, Helena despejou a cachaça enquanto recitava palavras de respeito e pedindo permissão para estar ali. No segundo, colocaram os doces, oferecendo-os em troca de orientação. No terceiro, as moedas modernas, como presente de algo novo e desconhecido. Helena então se virou para todas as direções, falando em voz clara para a mata densa ao redor. Pediu perdão por não terem trazido as oferendas imediatamente, explicando que estavam cansados da viagem. Prometeu respeito e cuidado. Quando terminou, um silêncio peculiar tomou conta da clareira. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Bianca sentiu um arrepio na espinha, mas atribuiu ao vento que balançava as copas das árvores. 15 minutos depois, algo surpreendente aconteceu. Helena e o professor voltaram aos mapas, e desta vez tudo fazia sentido. Perceberam que haviam interpretado incorretamente uma referência. Não estavam exatamente onde pensavam. Precisavam se deslocar cerca de 500 metros em direção sudoeste. Parecia um erro bobo, mas Helena e o professor estavam convencidos de que apenas depois das oferendas conseguiram ver claramente. Bianca balançou a cabeça, incrédula com a coincidência. Reorganizaram o acampamento, movendo tudo para mais perto do local correto. Já era quase meio-dia. Decidiram que no dia seguinte começariam as escavações. Precisavam estar descansados e focados. Aproveitaram o resto do dia para fazer reconhecimento, marcando pontos de interesse. O professor Augusto permaneceu no acampamento, organizando equipamentos e preparando fichas de catalogação. Naquela noite, Helena reuniu todos e disse que pela manhã faria o ritual principal. Era o momento mais importante de toda a expedição. O ritual em português arcaico que quebraria as proteções místicas e permitiria acesso seguro ao tesouro. Deveria ser feito com reverência e concentração total. Todos concordaram. Bianca tentou dormir, mas a mente fervilhava. Sonhou com ouro derretido e pedras preciosas que a chamavam pelo nome. Ao amanhecer, Helena se afastou do acampamento, buscando privacidade. Cerca de 30 minutos depois, retornou, parecendo serena e confiante. Disse que o ritual estava completo. As proteções foram removidas com respeito e gratidão. Agora, podiam procurar sem medo. Eduardo abraçou a mãe, emocionado. Finalmente, depois de décadas, o sonho da família poderia se realizar. Pegaram os detectores de metal e começaram a varrer a área sistematicamente. O professor Augusto permaneceu sentado em uma cadeira dobrável, observando e fazendo anotações. Por quase 20 minutos, nada além do ruído de fundo constante nos fones de ouvido. Então, sinais começaram a aparecer. Sons metálicos em diferentes frequências e intensidades. Eduardo e Helena marcavam cada ponto promissor com estacas de madeira. O sinal mais forte e contínuo chamou a atenção. Parecia ser algo grande e metálico, a cerca de 1 metro de profundidade. O professor sugeriu que aquilo poderia ser um baú forjado ou uma grande panela de ferro fundido usada para transportar objetos. Decidiram não cavar imediatamente. Primeiro queriam mapear toda a área, identificar todos os possíveis alvos e então planejar as escavações de forma organizada e eficiente. Passaram o dia inteiro mapeando e marcando. Ao final, tinham 17 pontos de interesse distribuídos em uma área de aproximadamente 40 metros quadrados. Era mais do que esperavam. Helena comentou que talvez aquele fosse um dos depósitos principais, onde vários baús foram enterrados juntos. A empolgação era palpável. No dia seguinte começariam as escavações de verdade. Mas quando acordaram, o clima havia mudado. Uma garoa fina caía desde a madrugada. Todos temeram que virasse uma tempestade forte, mas após cerca de 30 minutos, a chuva parou. O sol apareceu entre as nuvens. Decidiram começar pelo ponto de sinal mais forte. Eduardo e Helena cavavam enquanto Bianca ajudava removendo a terra. O professor documentava cada etapa com fotos e anotações. A cerca de 90 centímetros de profundidade, a pá de Helena bateu em algo sólido,
um som metálico inconfundível. Ampliaram a escavação cuidadosamente. Era um anel de ouro feminino, surpreendentemente bem preservado. Simples no design, mas robusto. E no centro, uma pedra vermelha grande e brilhante. Helena examinou com atenção e declarou que era um rubi autêntico. Antigamente não existiam pedras sintéticas, então não havia dúvida. Todos se reuniram ao redor da descoberta. Era a primeira evidência concreta de que o tesouro existia. O professor pegou o anel com luvas, examinando cada detalhe e fazendo anotações meticulosas. Helena tinha lágrimas nos olhos, décadas de espera, e finalmente seguravam nas mãos uma prova tangível. Continuaram escavando naquele ponto, mas não encontraram mais nada próximo ao anel. Passaram para o próximo ponto marcado. Cavaram durante horas, mas nada apareceu além de pedras e raízes. Tentaram outro ponto e novamente nada. Ao final do dia, estavam exaustos e ligeiramente frustrados. Apenas um anel até agora. Mas o professor lembrou que achados arqueológicos eram assim mesmo. Dias de trabalho para poucos resultados, e então de repente uma descoberta significativa. Precisavam ter paciência. Na manhã seguinte, Bianca acordou antes de todos. Uma inquietação estranha a dominou. Queria encontrar algo, provar seu valor para o grupo. Sentia que contribuía pouco, que atrapalhava mais do que ajudava. Pegou um detector de metal silenciosamente e afastou-se do acampamento, mas mantendo-o sempre à vista. Tinha medo de se perder na mata densa. Caminhou entre arbustos, o detector balançando lentamente. De repente, um sinal claro e forte. Bianca congelou. Passou pelo mesmo ponto várias vezes. Sempre o mesmo som. Sentiu o coração acelerar. Seria possível que tivesse encontrado algo importante? Voltou correndo ao acampamento, pegou uma pá e começou a cavar antes que os outros acordassem completamente. A cerca de meio metro de profundidade, a pá tocou algo macio. Bianca cavou com as mãos, retirando terra cuidadosamente. Era um embrulho envolto em couro deteriorado. Puxou-o para fora e o material começou a desintegrar-se entre seus dedos. E então, brilhando sob a luz da manhã, viu pedras preciosas engastadas em metal. Sacudiu os restos de couro e uma tiara emergiu. Era deslumbrante. Pedras de diversas cores, vermelhas, verdes, azuis, engastadas em metal que parecia ser ouro. Em alguns pontos o metal estava limpo o suficiente para revelar o brilho dourado característico. Bianca segurou a tiara e algo aconteceu. Uma onda de desejo avassaladora a invadiu. Precisava ter aquilo. Era dela. Encontrou. Então lhe pertencia. O pensamento era tão poderoso e primitivo que não conseguiu resistir. Olhou ao redor rapidamente. Ninguém estava olhando ainda. Escondeu a tiara no bolso interno de seu casaco largo, cobriu o buraco novamente e pegou o detector, fingindo que ainda procurava. Naquele momento, alguém tocou seu ombro. Bianca quase gritou de susto. Era o professor Augusto, que se aproximara silenciosamente. Sorriu gentilmente, perguntando se tinha encontrado algo interessante. Bianca respondeu sem olhar diretamente para ele, que estava procurando, mas ainda não tinha encontrado nada. O professor observou a pá jogada no chão e o buraco recém-cavado. Comentou que parecia que ela tinha achado algo. Bianca negou firmemente, dizendo que foi um alarme falso. Apenas pedras e raízes. O professor a observou por um momento mais. Depois acenou e disse que o café da manhã estava pronto. Durante o café, discutiram os pontos que cavariam naquele dia. Eduardo e Helena se encarregariam de continuar nas áreas já marcadas. Bianca ajudaria conforme necessário. O professor permaneceria documentando. Trabalharam durante toda a manhã. Bianca sentia o peso da tiara contra seu corpo, pulsando como se tivesse vida própria. Mas também sentia algo mais, uma mudança sutil em como via tudo ao seu redor. Por volta do meio-dia, Helena gritou animada. Sua pá havia batido em algo grande. Os homens correram para ajudar, alargaram a escavação e revelaram a tampa de um baú forjado de tamanho médio. A forja era elaborada, indicando que pertencera a alguém de posses.
Trabalharam juntos para desenterrá-lo completamente e trazê-lo à superfície. Estava pesado, mas não tanto quanto esperavam se estivesse cheio de ouro. O professor perguntou o que achavam que havia dentro. Helena respondeu que, pelos padrões da época, aqueles baús guardavam apenas os itens mais valiosos. Mas quando Eduardo usou uma ferramenta para forçar a fechadura antiga e abrir a tampa, encontraram uma surpresa. O baú estava praticamente vazio. No fundo, repousava apenas um colar luxuoso, engastado com pedras semi-preciosas, descansando em solene isolamento. Todos olharam com decepção. O professor foi quem primeiro compreendeu. Explicou que aquilo era algo conhecido entre estudiosos de tesouros antigos. Alguém havia encontrado aquele baú antes, provavelmente décadas ou até séculos atrás. Levou tudo, mas deixou uma peça como resgate para o guardião espiritual. Era uma prática comum quando se profanava um tesouro protegido. Deixava-se algo valioso para apaziguar as forças que o guardavam. Helena pegou o colar e examinou. Embora bonito, não era excepcionalmente valioso. Mas o baú em si era uma peça magnífica de artesanato em metal. Seria uma adição importante para qualquer museu que estudasse aquele período. O professor fotografou tudo meticulosamente. Bianca observava e um pensamento terrível cruzou sua mente. Se alguém já tinha levado os tesouros antes, talvez a tiara que encontrou fosse a última peça realmente valiosa ali. Continuaram cavando por mais uma semana. Encontraram vários outros baús e recipientes de metal, mas todos continham apenas uma ou duas peças. Anéis, braceletes simples, alguns cabos de espada decorados. Nada de grande valor monetário, embora tudo tivesse importância histórica. O professor catalogava cada item cuidadosamente. Helena encontrou também uma caixa de casca bem preservada, contendo cartas antigas em português arcaico. Aquelas cartas eram seu tesouro pessoal. Representavam anos de estudo e pesquisa pela frente. Estava radiante, mas para Eduardo a decepção era evidente. Sonhou com aquele tesouro por tanto tempo e agora descobria que alguém se antecipara, levando o mais valioso. Ainda assim, reconhecia o valor histórico do que encontraram. Não foi em vão. Apenas diferente do que imaginara. Decidiram encerrar a expedição. Os suprimentos estavam acabando e já tinham mapeado toda a área relevante. Empacotaram cuidadosamente todos os achados no baú forjado que Helena insistiu em levar. O professor se encarregaria de entregar tudo ao museu apropriado, onde seria estudado e preservado. Helena embalou pessoalmente a caixa com as cartas, não confiando em ninguém mais para carregá-la. Durante todo esse tempo, Bianca manteve a tiara escondida. Sentia-se mudada. Olhava para Eduardo e Helena com um misto de desdém e inveja. Eles se contentavam com papéis velhos e objetos sem valor real. Mas ela tinha algo precioso, algo que poderia mudar sua vida. A voz em sua mente sussurrava constantemente sobre o que poderia fazer com tanto dinheiro. A viagem de volta foi silenciosa. Todos estavam exaustos e processando tudo o que viveram. Chegaram em casa após os mesmos 4 dias de estrada. Levaram todos os achados para a casa de Eduardo. Queriam fotografar e filmar tudo como lembrança, antes de entregar ao museu. O professor Augusto descansou por 3 dias antes de programar seu voo de retorno à capital. Na noite antes de sua partida, Helena ofereceu um jantar de despedida em sua casa. A mesa estava farta e a conversa girava em torno das memórias da expedição. Todos concordavam que, apesar de não terem encontrado grandes riquezas, a experiência valera cada momento. O professor ergueu seu copo e fez um brinde emocionado, agradecendo pela companhia e pela oportunidade de participar daquela aventura. Mas então sua expressão mudou. Tornou-se séria. Disse que queria também brindar por uma lição importante que a expedição lhe ensinara. Que nem sempre se pode confiar em todas as pessoas. Às vezes, achamos que todos ao nosso redor são bons, mas descobrimos que não é assim. Helena perguntou indignada do que ele estava falando. O professor respondeu calmamente que não falava dela, mas de alguém que roubara da própria expedição.
O silêncio caiu sobre a mesa. Helena olhou confusa de Eduardo para Bianca. Pediu explicações. O professor levantou-se e saiu brevemente da sala. Retornou segurando um pequeno saco plástico transparente. Dentro havia pedaços de couro deteriorado. Colocou-o sobre a mesa. Helena perguntou o que era aquilo. O professor respondeu que Bianca era quem poderia explicar melhor. Bianca sentiu todas as máscaras caírem. Algo dentro dela se rompeu definitivamente. Olhou para todos com raiva e deu uma risada seca. Disse que também queria ser rica e feliz como eles. Sabia perfeitamente o que estava naquela sacola. Eram os restos do couro que envolvia a tiara que ela encontrou e decidiu ficar para si. Eduardo pediu que ela se desse conta do que estava dizendo. Ela deveria pedir desculpas. Mas Bianca apenas riu com desdém. Por que pediria desculpas? Foi ela quem encontrou. O professor a chamara de ladra e ainda queria desculpas? Helena tentou acalmá-la, pedindo que explicasse o que aconteceu. Bianca respondeu friamente que encontrou a tiara sozinha, que era belíssima e decidiu guardar. Não roubou ninguém. Eduardo olhou para a esposa com decepção profunda, perguntando como ela pôde fazer aquilo. Bianca retrucou perguntando quando ele havia contado sobre os outros esconderijos no escritório. Pensou que continham riquezas reais. Afinal, Eduardo dissera que não eram pobres. O marido tentou explicar que nos outros esconderijos havia manuscritos raros de escritores famosos, comprados em leilões por valores altíssimos. Mas para Bianca, aquilo não significava nada. Caiu na gargalhada dizendo que não queria papéis velhos, queria a tiara. Venderia e viveria como sempre quis, enquanto eles respiravam poeira de documentos antigos. Helena disse firmemente que Bianca deveria entregar a tiara ao museu, como todos os outros achados. Mas ao olhar para a nora, percebeu algo aterrorizante. Não a conhecia de verdade. Durante 12 anos pensou que Bianca era gentil e previsível, mas agora via um monstro de ganância e mesquinhez espreitando por trás daquela aparência. Bianca levantou-se abruptamente, declarando que com uma tiara daquelas não precisava do marido nem da sogra. Riu novamente, e Helena compreendeu com horror. Sua nora havia perdido a razão. Olhou para o filho e para o professor, que pegava um copo d'água para oferecer a Bianca. Mas ela jogou a água no chão, dizendo que estava perfeitamente calma. Eles é que eram loucos, abrindo mão de riquezas para viver como mendigos. Helena disse baixinho que ia chamar ajuda médica. O professor balançou a cabeça cansado, dizendo que nenhum médico poderia ajudar. Helena não entendia o que aconteceu. Foi então que tudo ficou claro. Helena lembrou-se de tudo que lera sobre guardas de tesouros e maldições. Como pudera esquecer? Embora fosse a primeira vez que via pessoalmente, os sinais eram inconfundíveis. Bianca fora tocada pela maldição da ganância. Helena chamou Eduardo até a cozinha. O professor os seguiu. Explicou ao filho o que acontecera com Bianca. Quando alguém profanava um tesouro protegido, pegando para si o que deveria ser compartilhado, o guardião espiritual punia o transgressor. A punição era cruel. Transformava a pessoa em escrava da própria ganância. Bianca nunca mais seria a mesma. O ouro tomara sua alma. Eduardo perguntou desesperado se tirar a tiara dela ajudaria. O professor disse que não. O dano estava feito. Bianca agora era prisioneira de sua própria cobiça. O divórcio era inevitável. Voltaram à sala onde Bianca permanecia sentada sozinha. Em sua cabeça, brilhando obscenamente, estava a tiara com suas pedras multicoloridas. Ela olhou para eles com desprezo. Agora tinha um novo amor, um novo Deus, o ouro. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender sua atenção. Deixe seu gostei, isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. Compartilhe com quem precisa ouvir e me conta nos comentários. O que mais te impactou? A maldição, a ganância de Bianca ou o mistério do tesouro? Quero saber sua opinião. Um abraço e até a próxima história.